Bom dia, o grupo é eu, Eduardo, Pedro e Thales. E hoje a gente vai apresentar sobre a história de Cuba. Povos nativos. Cuba era habitada por índios das etnias Tainos e Cibóis, como a maioria das ilhas do Caribe. Os povos indígenas acabaram praticamente extintos em consequência da chegada dos espanhóis, que trouxeram doenças e guerras para o arquipélago. O país foi uma das mais prósperas colônias do Império Espanhol. A prosperidade da economia trouxe a inauguração da primeira ilha ferroviária em 1837, antes mesmo da própria metrópole. Os africanos escravizados foram importados pelos espanhóis para trabalharem nos engenhos de açúcar e plantações de tabaco, as duas atividades mais importantes da ilha. Cuba também mantinha um importante porto, usado para a redistribuição dos negros escravizados e ponto de parada para os galeões espanhóis que estavam atravessando o Atlântico. Por isso, foi considerada a pérola do Caribe e a joia da coroa. Ação colonizadora. A colonização de Cuba ocorreu por meio da formação de grandes monoculturas de açúcar e tabaco. Inicialmente, os colonizadores fizeram opção pela exploração da mão de obra escrava das populações indígenas, que depois de ser completamente extinta, foi substituída por escravos trazidos da costa africana. Dessa forma, a ilha centro-americana construiu mais um foco das desigualdades que marcaram todo o passado colonial. Em 1492, ano da própria descoberta da América, foi estabelecida a primeira colônia permanentemente na ilha de Hispaniola, por Cristóvão Colombo, o descobridor. Em poucas décadas, muitas outras colônias foram estabelecidas, se espalhando pelas ilhas do Caribe e ainda pela da Flórida e Peru. Pouco depois, Portugal estabeleceu a colônia no Brasil, assim como a Inglaterra colonizou as Andoras Britânicas, a atual Belize, e a Jamaica. A ocupação holandesa se fez presente na Guiana e ainda em Curaçao, enquanto os franceses tomaram posse do Haiti, de Guadeloupe e da Martinica. A união do Novo e Velho Mundo foi responsável pela mudança radical nos destinos da história de ambos. O potencial de recursos naturais americanos alterou significativamente os quadros econômicos da Europa. As doenças físicas do Velho Mundo foram um dos fatores responsáveis pela disseminação da população americana nativa. Por outro lado, os conquistadores europeus tornaram-se senhores de terras que outrora eram de posse dos povos astecas, dos maias, além de outros povos nativos. A independência. Os primeiros movimentos em favor da independência da ilha datam no século XVIII, quando a Espanha exigiu um monopólio na comercialização do tabaco cubano, em razão da valorização deste no mercado internacional. Os produtores de tabaco, conhecidos como vergueiros, se revoltaram, num movimento conhecido como Insurreição dos Vergueiros. No século seguinte, houve um outro movimento pró-independência, influenciados por movimentos semelhantes em outras colônias. Todos foram contidos pela administração colonial cubana, que não conseguia conciliar os interesses da elite local com o da coroa espanhola. A independência total da Espanha foi um objetivo de uma rebelião em 1868, liderada pelo advogado Carlos Manuel. Carlos, dono de uma fazenda de açúcar, libertou seus escravos para que lutassem com ele pela independência de Cuba. Em 27 de dezembro de 1868, ele emitiu um decreto condenando a escravidão, mas aceitando-a na prática e declarando a liberdade de todos os escravos cujos senhores os apresentassem para o serviço militar. A rebelião de 1868 resultou em um conflito prolongado, conhecido como Guerra dos 10 Anos. A ação repressora do governo espanhol teve uma consequência desastrosa com a morte de milhares de pessoas inocentes. E meio às agitações que tomavam o país, os norte-americanos se sentiram acuados com a possibilidade
de perder toda a influência constituída na economia açucareira e no comércio cubano. Com isso, passaram a intervir no conflito enviando várias tropas voltadas contra o exército espanhol, sem poder enfrentar milhares de norte-americanos. E a Espanha concedeu o controle de Cuba aos estadunidenses, com a assinatura do Tratado de Paris, em 1898. Com isso, Cuba acabou se tornando uma nação independente, graças à ação militar de outra nação americana. Mas, na verdade, seria um primeiro capítulo das complicadas relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos, até a deflagração da Revolução Cubana. O país foi alvo de interesses econômicos dos norte-americanos e da corrupção dos governos, descompromissados com as questões que afligiam a população daquele país. Bom, então Cuba foi a única nação do continente americano que adotou o socialismo como sistema político. Essa posição de Cuba teve como consequência o embargo econômico de muitas outras nações do mundo, sobretudo dos Estados Unidos. Contudo, a desintegração da União Soviética, que apoiava Cuba em 1991, Cuba passou a enfrentar diversos problemas econômicos. Em julho de 2006, em razão de um problema de saúde, o grande líder Fidel Castro, após 49 anos no poder, foi afastado da presidência nacional. Então, seu irmão Raul Castro, que participou da Revolução Cubana, assumiu o cargo de presidente, mas Fidel continua como líder do Estado cubano. Durante o novo governo, foi liberada a aquisição de computadores. No entanto, o uso da internet é restrito. Outra medida foi o acesso de celulares. Contudo, o serviço é muito caro, sendo inacessível à maioria da população. Então, Cuba se envolveu num processo de reforma da sua Constituição em 1976, que resultou numa nova Carta Magna, aprovada por 86% dos votos no referendo popular em fevereiro de 2019. Por um lado, o texto ratifica o caráter irrevogável do socialismo do país. Por outro, abre sua economia ao mercado, à propriedade privada, ao investimento estrangeiro, todo sob controle estatal, óbvio. A nova Constituição também reconhece o Partido Comunista, PCC, como o único e como força política superior da sociedade e do Estado.